Olá, sejam bem-vindos e, gente, sejam bem-vindos e vamos aproveitar, né? Porque a Adriane Galisteu, nessa época do ano, gente, não é fácil pra ninguém. Eu amo vocês. Falei pro Eltinho, Eltinho, eu tenho que ir. Era pra eu ter vindo antes da estreia. Sim. Porque todo ano eu passo aqui antes da estreia. E a gente fala, a gente combina, a gente puxa o Carelli, você conta os bafos iniciais. Agora foi no meio do programa, mas eu não posso deixar de vir. Então, quando eu estreia fazendo, ou quando começa fazendo, eu tenho que participar. E ela tirou rapidamente o chapéu, botou um boné pra poder, né, gente, entrar no nosso clima. E eu tava esperando ela de chapéu, porque eu queria pôr. Vocês estão vendo? Vocês estão reparando nos modelos dos chapéus, gente? Ai, pelo amor de Deus, então, amo. gente. Bom, vamos começar já a primeira roça formada só por mulheres. Pois é. Tensão ali, né, gente? Tensão. Aliás, a gente está vivendo uma fazenda, eu falo sempre aqui, você pode buscar todas as vezes que eu participei. A Fazenda, assim como outros realities de confinamento, na minha opinião, nada mais é do que o retrato da sociedade. Uhum. Então, assim, pode falar o que quiser, mas de verdade, se eu tirar de você o seu celular, os seus amigos, a sua família, a sua música, a sua rotina, te colocar dentro de um lugar com pessoas absolutamente diferentes, sem nenhum momento que você possa ter o seu cantinho, a não ser que você escolha ali em algum lugar, mas você não vai poder ter uma válvula de escape. Eu queria ver como é que você reagiria com uma câmera. Você já pensou como você reagiria? Então, nós todos temos um lado sombrio. Muito. Todo mundo tem, né? Talvez esse lado sombrio não apareça nunca durante a sua vida, ou você controle essas sensações ruins que nós temos dentro da gente. Num reality, eu tenho a sensação que tudo aflora. Então, por isso que o leite condensado vira um problema, o café vira um problema, o bom dia do outro, o tom da voz. Tudo vai tomando uma proporção muito maior e as pessoas, perante os nossos olhos, vão enlouquecendo lá dentro. Não é. Nós somos desse jeito. Ou seja, né? Quem é mais sensível fica mais sensível ainda. Quem já é estourado, estoura mais ainda. Quem tem mania de perseguição fica com aquela coisa enlouquecida, porque acha que tá tudo contra ela naquele momento. Por isso eu sou uma apaixonada por reality, porque eu acho que é um experimento humano. Assim, eu fico me olhando ali, eu fico me imaginando como eu seria. Eu já vivo um pouco isso, porque eu já estou meio confinada com eles. A diferença é que eu tenho minha válvula de escape. Mesmo que eu não veja minha família, vejo muito pouco, gente. Eu chego em casa, o Vitório está dormindo, eu saio de casa, ele já saiu. Igual com o meu marido, igual com a minha mãe. Hoje eu implorei para minha mãe almoçar comigo em casa antes de eu vir para cá, para eu poder vê-la. E ela foi? Ela foi, ainda bem. Dona Ema, porque, assim, beijo. É muito difícil. Então é um momento que eu me preparo para isso. Eu não estou reclamando, não. Eu estou preparada para isso. Quem quiser me ver tem que ir lá. Aliás, eu gostaria de fazer esse convite para você antes de terminar. Você não quer dar um pulo lá? Você já está na metade do caminho. Gente, vamos muito. Ela disse que passa aqui em frente da Caras todo dia. Todos os dias eu passo aqui em frente. Gente, porque ó, meu caminho é Raposo, Rodoanel e Regis Bittencourt. E são 2 horas para ir, por causa do trânsito, e volta rapidinho, porque volta de madrugada. A gente tá de volta. Vamos numa quarta que tem prova do fazendeiro, que você pode olhar a prova, só que você tem que vestir de preto. Ah, porque eles não podem porque você vai botar uma balaclava, vai... vamos muito. É muito, aí eu vou te levar no cross para você ver como é a casa, gente. É um negócio, eu sou uma apaixonada por aquilo. Eu vou, para vocês terem uma ideia, acaba o programa, eu vou pro cross todos os dias, sozinha. Cross é eu vou olhar eles de perto. Aquela parte em que tem câmera, mas que fica distante deles, porque é separado por vidro, enfim, pelo... Eu passo lá todos os dias. Você dá boa noite pra eles? São seus pupilos todos, ali, né? Boa noite, gente, um beijo pra vocês. Eles nem imaginam que eu tô ali, mas eu vou pra lá todos os dias. Eu vivo ali aquilo intensamente. Então, essa roça que a gente está vivendo, aliás, essa Fazenda 16, ela é um pouquinho atípica. Ela, quando começou, não tinha um favorito. Normalmente temos um favorito. Sim. Normalmente temos um Logo favorito. de cara, Logo né? de cara tem uma pessoa que fala, se ela não fizer nenhuma asneira, ela vai levar. Quando começou essa Fazenda, eu falei, nossa, quem é o favorito? Tinha coisa do Zelov, do Sacha, que foram despontando e foram criando embates importantes. Aí tinha o Yuri com o Gilson. Aí o Sidney Sampaio também começou a entrar numa guerra e começou a entrar num lugar diferente, mas podem perceber, os homens brilharam mais nessa Fazenda, pelo menos até agora. É a sensação que eu tenho. As mulheres, elas contornaram, mas quem contou a história da Fazenda até agora foram os homens. Isso é uma coisa atípica. E aí, com a saída de um homem importante dentro do game, esse o Zelov, pra mim, é pra final, junto com o Sacha. Sabe aquela coisa meio Batman e Coringa? Vai ser um dos dois ali, né? Quem é quem? De que lado e agora o pessoal a gente tem que ver se o Sacha consegue. O Sacha consegue
sobreviver contando a história deles sem The Love, porque um era muito importante para o outro. E eu não sei, tudo pode acontecer, por isso que eu falo, é legal também quando não tem um favoritismo. Tem a questão que ficou clara, né, essa discussão da Gisele com Sasha, da Babi com Sasha, sempre com Sasha, com Sasha. E ontem foi a primeira votação que o Sasha só respondeu uma coisinha, porque normalmente eu tenho que ficar, tá bem, Sasha, obrigado, Sasha. Segura, amor. Segura, porque ele é prolixo, ele fala pra caramba, ele quer se explicar, ele toma 10 votos, ele tem direito de fala 10 vezes. Então todo mundo fala, você só deixa o Sasha falar, mas gente, são 10 votos no cara, ele tem direito de falar 10 vezes mais do que a outra pessoa que ganhou um voto. Então repensem quem vocês vão votar, né? Então, fica uma loucura isso, mas eu tô me divertindo como sempre, e eu acho que o programa também tem o dom. Quando você perde uma pessoa que a gente achava que era muito brilhante dentro do programa, outras pessoas vão tomando esse lugar. Eu, particularmente, apostei um pouco no Sidney, porque eu acho que o Sidney ele é meio um pavio curto ali, que me dá uma sensação que qualquer coisa ele vai para o embate. Ele gosta do embate, mas ele está mais na dele nesse momento. Mas agora, de repente, com a saída do The Love, o que vai acontecer? É isso que eu falo, está super na mão do público, das torcidas, é um grande game. Não levo nada pro lado pessoal, quero deixar isso bem claro aqui. É isso que eu ia perguntar também pra você, assim, se em algum momento, que as pessoas saem de lá e às vezes criticam, por que não me mostraram? Ou seja, a história do reality no Brasil, de todos eles, já é gigantesca e as pessoas ainda insistem nessa coisa da edição, não sei o quê. E eu sempre defendo uma ideia que, assim, gente, se você não fez, não tem como aparecer. Ou seja, se apareceu, é porque alguma coisa aconteceu. Isso nunca resvalou pra você? Porque assim, às vezes resvala pra mim. Sempre resvala. As torcidas, por exemplo, ficam com raiva de mim se eu dou mais risada pra um, menos pro outro. Se eu falo mais com um, menos com o outro. Essa situação do agressor, não agressor, mostrou, não mostrou, resvala. Porque o programa beneficiou um, não beneficiou o outro. Aliás, eu lido muito bem com todas essas questões, porque eu tenho absoluta certeza do meu trabalho e do trabalho de quem está lá dentro. São 400 pessoas fazendo esse programa acontecer há 16 anos. Nós estamos na 16ª temporada. Qualquer coisa que fosse ilegal, imoral, já teria acabado, isso já teria vindo à tona, já teria virado um caos e o programa não estava mais no ar com tantos patrocinadores incríveis e numa emissora do tamanho e do porte da Record. Então vamos lá, vamos devagar com o Andor. A raiva acontece, eu sou palmeirense, já falei acho que até aqui uma vez para você, quando o juiz apita contra o meu time, ainda que ele tenha razão, eu fico com raiva do juiz. Então eu coloco neste lugar a raiva de vocês comigo. Eu me coloco um pouco nessa posição do juiz, apesar de eu não ser, eu só sou o fio condutor de uma história. E quem conta a história são os participantes. A gente, como programa, apenas mostra isso, né? E então eu sou o fio condutor. Mas eu entendo nas redes sociais, no Twitter X, em todos os lugares, um pouco do ranço, da rixa. E tá tudo bem. E acho que é como Las Vegas, sabe? Assim, o que termina em Vegas, acabou, fica em Vegas. Quando acaba a Fazenda, você encontra os peões nas festas, um conversando com o outro. Tem gente que se relacionou e tá casado até hoje, né? Tem casais que foram feitos dentro da Fazenda e que seguem firmes Procriaram e tudo, né, gente? Tem filhos e a gente acompanha nas redes sociais e eles estão aí. O que eu acho só que não vale, o que eu fico chateada, fico possessa, na verdade, mais que chateada, fico brava, puta da vida, quando eu vejo espião falar do programa. Porque assim, eles são extremamente bem tratados, eles têm tudo 24 horas, eles sabem muito bem como é que um reality funciona, normalmente ali não tem marinheiro de primeira viagem, ainda que tenham um marinheiro de primeira viagem, eles se encantam quando eles chegam lá, e se eles saíram do programa, a culpa não é nem do programa, nem dos patrocinadores, é deles mesmos. A história que eles contaram é que naquele momento não agradou quem vota, porque quem manda no programa é o público. Então, assim, e você pode perceber, sempre quem sai e acha que ia ganhar o programa, sai falando alguma coisa do programa. Isso é uma coisa que me chateia. Vou te falar por quê.
Primeiro porque são artistas que estão ali, são pessoas que têm de alguma maneira uma relação com a fama ou tiveram uma relação com a fama. E eles sabem a importância de um programa desse tamanho de entretenimento para a imagem deles. Então não vem falar o que não é verdade. Então, assim, assume esse BO, entendeu? Às vezes a saída foi cruel ou não foi, ou você realmente não merecia sair, mas vai fazer o quê? Vai ver que a torcida do outro estava mais forte do que a tua. Faz parte do game ganhar e perder, né? A gente sabe disso. Sim, não tem jeito, assim. E aí, se lá dentro tá muito fora do que você imaginava, tem um sino à disposição de todo mundo, que a pessoa vai lá, toca e vai embora. Eu não sei que tanto as pessoas ficam num imbróglio querendo culpar alguma coisa que não tem o menor sentido. Então eu saio em defesa não só do programa, mas do programa, das regras do programa, dos patrocinadores e do público, porque eu me vejo desse lado. Eu também sou público. Então eu fico do lado de cá e acho que assim, a história deles é que é mostrada e contada. Então, assim, então que fique claro que tem uma linha divisória muito, muito importante entre o que os peões fazem e o que é regra do programa. O que todo mundo fica lá dentro falando que pode, que não pode, 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 é a regra do programa e a gente vai entrar e vai tomar a atitude necessária para que isso aconteça, para que a gente resolva. E essas regras eles já sabem quando eles entram lá, né? Claro. Aí fica assim, não, porque me ameaçou. Ameaça desde quando não pode, apesar de não ser legal, mas pode. Que não pode mentir. Quem falou que não físico. pode mentir? Você pode mentir à vontade, inclusive você pode ganhar o programa mentindo. Pode ser seu game uma grande mentira. De repente a pessoa mente declarando para o público que está mentindo, o público pode comprar a ideia e vai embora. É isso, você vai para aquela tua câmerazinha, que tem uma câmera lá, primeiro que tem o Play Plus o tempo inteiro, mas tem uma câmera lá que o peão conversa com o público. Então ele pode deixar a estratégia dele lá, o público vai entender e ele vai tocar a mentira dele lá. Também tá podendo. Aí vamos lá, cuspe, pode? Pode. Pode. Já teve festival de cuspe. Quem não lembra desse momento? Cusparadas, lembra? Matheus, era Matheus... a Andressa... Andressa Urach com... A Furacão também não estava? A Furacão estava na mesma, na mesma fazenda, mas foi assim, uma fazenda... histórica, inclusive, não só pelo cuspe, mas pela história de toda a fazenda ali. Sim. Mas assim, então assim, todo mundo que tá lá dentro já viu, já sabe. Então fica apontando, porque ele tá sendo isso, tá sendo aquilo. Problema de quem tá sendo. Aí quando cair na roça, a gente vai entender se o público gostou, não gostou, se aquilo valeu, se aquilo não valeu. O que não pode? Porrada, tapa, empurrão com intenção. Uma coisa é sem querer um esbarrão. Outra coisa é empurrão com intenção. Agressão física, qualquer tentativa de abuso que envolva um homem com uma mulher, enfim. Homem com homem, mulher com mulher. Enfim, eu até falei, tem uma frase clássica minha assim, mulher quando diz não é não e mulher quando está alcoolizada e diz sim também é não. Então a gente tem que entender que quando entra o álcool, nada vale, nem para o homem nem para a mulher. Nada está valendo. Ou seja, é tudo muito bem claro ali para todo mundo quando entra, né? O resto, toda a especulação deles é uma coisa de querer causar que não cola, porque a gente não cede. A Fazenda não cede, tanto que nós dois peões desistiram. Quando a gente começa a Fazenda, a gente já sabe que desistência e expulsão faz parte do game. E tá tudo bem, por isso que a gente começa bem inflada, com muito mais peão do que... sabe que vai precisar cobrir ali, né? Porque a gente vai precisar, né? Então, assim, imagina, são 12 camas para 24 peões. Gente. Ainda tem gente dormindo na sala. A gente já passou da metade do programa. Ei, Brasil, gente. Lelê. Só esperando hoje, hein, gente? É daqui pra lá que ela vai, hein? Então. Me fala uma coisa. Você falou sobre as pessoas... Ninguém ali não é inocente, digamos assim, no sentido de nunca viu um reality, sabe muito bem como é isso. Difícil a gente acreditar nessa história. E é muito louco o quanto as pessoas ainda vão pro programa e continuam cometendo erros que outros já cometeram, né? Aliás, estão fazendo exatamente isso. É muito impressionante isso. Eu fico assim, mas gente, você já viu essa história? É claro que a história vai sendo contada com outros personagens, tem outras nuances, mas assim, às vezes o enredo tá ali e a pessoa continua repetindo isso, né? A gente já sabe, né? Encher uma pessoa de voto, a chance dessa pessoa ficar favorita é enorme. Aconteceu uma vez, duas vezes, na terceira vez, a chance de ficar favorita é enorme. Então assim, quer encher uma pessoa de voto uma vez, duas vezes, ela volta, na terceira... Continua. Começa a repensar isso, Começa né, gente? a repensar, né, gente? Começa a contar outra história. Mas enfim. Que essa ficha não cai. Por isso que eu tô falando que
parece um universo paralelo o programa, não Uhum. este programa, qualquer reality de confinamento. Me dá uma sensação que eles bugam Uhum. e que eles não conseguem enxergar isso. Claro que o game eles não conseguem enxergar, é óbvio, eles têm só uma única visão do game, mas eles não conseguem perceber que eles estão cometendo esse erro. Uhum. Isso é uma coisa que cada vez mais eu acredito, porque não é possível. Não, eu também. Quando às vezes entra algum homem que faz algum comentário muito machista, eu penso, meu Deus, De novo, de novo. Assim, parece que em que planeta essa pessoa estava? tá todo errado. Que está todo errado, que toda vez que um homem faz algum comentário a respeito do corpo de uma mulher, por exemplo, isso assim vira uma pauta nacional necessária, né, que é debatida E racismo, a essa altura do exatamente, campeonato. meu Deus, e as pessoas continuam. Homofobia, qualquer tipo de conversa torta, que a gente sabe que é nossa obrigação, não vem com esse papo, porque é que não era assim, eu estou Na minha aprendendo, época, né? eu detesto essa conversa. Eu acho que a gente tem obrigação de uma série de coisas, e está todo mundo dizendo que não é que você não pode errar, a gente pode errar, somos humanos. Mas tem coisas que não cabe mais. E ainda num reality que no final das contas presta esse serviço, né, de trazer esse debate para fora e todo mundo discute sobre isso eu aqui. acho importante. Maravilhoso. A pessoa repetir isso lá dentro, já aconteceu tanto em outros programas, assim, e são muitos outros hoje em dia, né? Tem, em todos os lugares tem um reality que acontece esse tipo de coisa parecida. Bom, Adriana, é o seguinte, agora você está convocada para participar da minha Fazenda, querida. Eu amo. Vai. E nós vamos lá. Você vai ter que se comprometer, viu, querida? Bom, vamos. Você já se sentiu um peão nas mãos de alguém? Já. Ai, que horror, né? Quem nunca, né? Faz parte. Já. Mas isso... Já brincaram comigo à vontade no tabuleiro da vida deles. Tô falando de boy lixo, tá, gente? Tá. Acontece, né? Na vida de todo mundo. E acho que é quase que impossível alguém da minha geração, talvez essa geração não permita, mas da minha geração, que ainda não tinha essas conversas, né? A gente não tinha nem bullying, não se falava bullying, né? Então, eu apanhei dos meus pais, tudo bem, não fiquei traumatizada, mas voava drone em casa. Eu falo, o primeiro drone que voou foi o chinelo havaiano. Então, assim, apanhava até sem saber por que eu tava apanhando, mas meu irmão tinha feito alguma coisa, já batia logo nos dois para fechar a conta. Aconteceu em casa. Sabe, deixa eu organizar aqui a família. Então, assim, eu acho muito improvável alguém que tenha 50 anos e que não tenha tido um namoro tóxico ou um boy lixo na vida e que não percebeu isso. Porque essa que é a questão, né? De como isso não era pauta, não era assunto, a gente achava... E te davam toques, ou também nessa época, pelo fato de não ser pauta, as pessoas também não percebiam? Não, sempre os amigos dão toque, né? Porque a gente muda quando você tá no tabuleiro da vida de alguém, respondendo sua pergunta, né? Como um peão. Um peão ali, você de fato dança uma música que não é sua, você começa a viver uma vida que não é sua, e aí você se afasta de quem realmente gosta de você, de quem é importante para você. Essas pessoas percebem, aí elas vão tentar entrar na tua vida e isso vai gerar um conflito, porque você vai ficar contra essas pessoas e vai tocar a sua vida, você vai bater a cabeça, vai dar tudo errado, você vai se arrepender, mas parece que, sabe coisa de peão, por isso que eu falo de peão, porque parece que o peão já sabe como é e repete o erro. A gente apaixonado por um boy lixo ou um relacionamento tóxico também repete o erro. Até você entender o quanto você foi permissiva, até você, não quer dizer que, eu acho que essa questão eu fui resolver na terapia mesmo. Tem uma hora que não basta a autoanálise e nem o melhor amigo. Tem uma hora que você tem que ir com alguém que resolva a sua questão. Então vai lá fazer a sua terapia e vai se entender, para nunca mais ninguém apertar esse botão. E alguém que vai falar para você e não vai te deixar brava com ela. Exatamente. Porque amigo às vezes vem dar um toque, você fica, o que tá acontecendo? Não se mete não, né? Exatamente. Eu não sou dessas não, eu deixo de se meter. Ainda que eu não obedeça, mas eu quero ouvir a tua opinião. A versão. Você foi procurar ajuda na terapia durante esse processo, tipo, durante esse relacionamento tóxico? Quando eu tava já perdendo a mão. Ah, tá. Não foi depois, né? Quando caiu minha ficha, assim, eu fui... Imagina um relacionamento de 3 anos que você namora o último ano absolutamente sozinho e não percebe. Todo mundo percebia que só eu namorava ele não namorava comigo. E aí eu falava, gente, mas eu nunca tava, que eu tava de peão ali, que ele tava brincando com a minha... E foi só essa vez? Foi essa vez. Aí o que acontece? Quando você se trata, você entende, ninguém mais aperta esse botão.
Por isso é importante cair essa ficha, sabe? Você se compreender, se entender ali e falar, beleza, ok, entendi. Ninguém mais enfia o dedo nessa ferida. E aí, hoje, depois de tudo isso, passado por essa situação, você quando vê uma amiga sua, ou quando vê uma amiga sua passando por algo parecido, você consegue acessar? Incrível. Isso é uma decisão muito pessoal. Eu tentei. Eu mandei recado, tentei, e eu perdi a amiga. Depois voltou um pouco, mas a chance de você se meter nessa história e você se dar mal é enorme. Então, é triste, mas é uma coisa que a pessoa tem que encontrar esse caminho sozinha. Eu sou o tipo da amiga que falo. Você vai ficar puto comigo, eu vou falar. Depois você vai ver se você vai continuar bravo, se você vai mudar de ideia. Mas eu não vou deixar de falar, se eu tiver essa oportunidade. Agora, aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade, falei para essa pessoa ficou chateada comigo, ficou tipo uns 5 anos, 4 anos sem falar comigo, até passar pelo imbróglio, passou, caiu a ficha, veio falar comigo depois. Mas durante uns 3, 4 anos ficou ruim o negócio. Que bom que teve depois, isso é importante. Isso é importante que tenha, porque assim, nós temos uma dificuldade de entender, né? Isso é incrível. E as pessoas que apontaram para mim e me avisaram, eu não cortei relações com nenhuma delas. Então, eu sou essa mulher que se você vier me falar alguma coisa, ou comentar alguma coisa sobre o meu jeito, ou o meu relacionamento, ou fazer algum tipo de fofoca, eu sou a pessoa que vou absorver e não vou te botar no meio. Eu consigo separar essa história. Então, eu não misturo essas estações. Eu sou assim. Mas eu tive que passar pela terapia para entender para poder isso. fazer esse percurso todo, né? É. Bom, vamos lá. Em que momento da sua vida, depois da fama, você se sentiu na roça? Não vou me negar. Há bem pouco tempo atrás, aliás, eu comecei a falar disso. Quando a menopausa me atropelou. Bebê, não é que eu me senti na roça. Eu fiquei estatelada na roça. E assim, o mais louco dessa história, eu adoro falar disso porque eu fico pensando como ninguém me avisou. Tem isso mesmo, as mulheres têm falado muito sobre isso agora, de que elas não foram preparadas para isso. As pessoas preparam as mulheres para primeira vez, para menstruação, falam muito sobre isso, mas na menopausa ninguém fala, né? Não, ninguém fala. Por que ninguém fala? Porque até bem pouco tempo atrás, as mulheres tinham que passar pela menopausa caladas, porque elas podiam perder marido, emprego, perder a cabeça, ser tirada de maluca, porque até 1940 quase não se estudava a menopausa. Minha mãe nasceu em 41, minha mãe passou pela menopausa em silêncio. Então, assim, as mulheres, aquela história da louca, ela é louca, vem da menopausa. Vem dessa história lá de trás, porque os hormônios, as mulheres, quantas bruxas foram queimadas na fogueira, as mulheres loucas foram tiradas da sociedade, elas só estavam na menopausa. Porque realmente não são todas as mulheres que passam por todos os sintomas, mas o calor é o menor deles. Você passou por quais, por exemplo? Eu fui atropelada por um trem. Pense, olha, eu vou te falar, eu sou uma mulher saudável, você já me entrevistou várias vezes, eu treino, eu corro, eu sei o que eu como, não quer dizer que eu não tenho os meus deslizes, mas eu tenho uma vida dentro de eu pelo menos procuro levar uma vida bem saudável. E eu nunca achei, na minha ignorância, que a menopausa fosse passar por mim do jeito que passou. Eu falei, vou comprar um leque, vou dar umas abanadas e tá tudo bem. Porque eu, ignorante, achei que era um calorzinho e que tá tudo bem. Porque eu tenho memória da minha mãe com a bochecha vermelha se abanando. Mas ela nunca falou nada. Mas eu tenho isso na minha cabeça, sabia? Isso, eu lembro de cenas dela assim, suando e sentindo muito calor. E aí, de repente, foi meio que do dia para a noite, assim. Por quê? Porque eu não prestei atenção nos sinais. Os sinais aconteceram, mas eu não achei que, tudo bem, não é nada, faz parte, e fui deixando. Quando eu vi, meu amor, minha vida estava de ponta cabeça, eu estava num estado que eu não me reconhecia e eu fiquei desesperada agora. Então isso que eu ia perguntar, foi quando isso? Agora... Olha, agora que eu falo, tipo... Quando eu tô com 51, 48, 49. Eu não sei como eu não perdi meu réu primário, eu não sei como eu não botei tudo a perder, casamento, trabalho, porque eu perdi a mão, assim, o negócio foi tão violento comigo,
que eu chorava de desespero, assim, eu não conseguia sair daquele imbróglio. E aí eu falo com as pessoas, nem todo mundo tem todos os sintomas, mas eu tive a sensação que eu fui escolhida para ter quase todos eles. Parabéns, viu? Obrigada. E assim, eu falei, gente, eu não posso acreditar que isso aconteceu comigo. E eu sou meio assintomática para as coisas. Eu costumo passar por coisas, por exemplo, eu tive Covid 2 vezes. Não sabia que tinha. Só fui saber quando eu ia embarcar e aí falava, tá com Covid, meu Deus, tem que ficar. E foi meu marido, meu filho, eu fiquei esperando dar positivo para poder, dar negativo para poder viajar e encontrar com ele. E aí você fez o quê? Você procurou terapia? Você procurou médico? Aí não, primeiro eu corri desesperadamente para o meu ginecologista de sempre, que é um baita médico, mas ele não é um entendido de hormônio. Então o que acontece, mulheres? Posso aproveitar e dar esse recado? Claro, assim? vai lá. Meninas, atenção. Se você ainda não está, você vai estar. Então levante a sua antena para você não passar pelo que eu passei. É obrigação da gente abrir essa picada, esse caminho, para que as outras mulheres não precisem passar pelo que a gente passou. Sabe por quê? Porque tem tratamento, porque não custa caro, porque eu estou com um projeto tão lindo que chama Eu Tô no Clima, que é o maior portal de comunicação de climatério e menopausa do planeta. É super sério, lá você pode trocar ideia, lá tem um monte de mulher, lá tem um monte de mulheres falando sobre sintomas diferentes, medos diferentes e mais do que isso, com médicos à disposição para tirar suas dúvidas. Acho que isso é muito importante, a gente tem um lugar para falar. Ninguém me falou que eu tinha um lugar para falar. Eu fiquei, quando eu me vi, eu estava sozinha. Então eu quero falar para você que você não está sozinha, tá? Que você tem um lugar seguro, que você pode abrir o seu coração sem medo de perder marido, emprego, filho, porque o que acontece? O cabelo cai, a pele resseca inteira, olho, boca, pereré, tudo resseca. E ninguém te conta. Ninguém fala isso pra você. Taquicardia, porque o calor é tamanho que o coração acelera. Eu achava que eu estava com síndrome do pânico. Falei, não é possível que eu estou acordando todo dia com meu coração na boca. O que está acontecendo comigo? Taquicardia. Por que taquicardia? Porque o calor é tamanho que o seu coração acelera e você acorda desse jeito às 3 e pouco da manhã, que é o horário que o teu hormônio cai. É mais ou menos o mesmo horário para todas as mulheres. 3 e pouco da manhã. E aí você vai acordado até às 5. Você imagina você, de repente, perder seu sono, o seu humor desaparece, aí você vira uma bomba relógio, qualquer coisa te irrita muito, aí você fica muito chateada, você perde o controle de você mesma. Quanto tempo você ficou nesse limbo, digamos assim? Nesse limbo desesperado? Não, quando eu me vi desse jeito, acho que eu fiquei uns meses, porque eu fui começar a procurar, olha, aí, por isso que eu falei, onde está meu erro? Aí é que eu fui começar a pesquisar assunto. Quem eu acho, com quem eu falo? Meu médico falou que isso é uma fase da mulher. A gente sabe que é uma fase da mulher, mas não é possível que a gente é obrigado a passar por tudo isso. E quanto tempo demora essa fase? Então, a primeira resposta que eu vou te dar, não sabemos. Você pode ser uma premiada que vai ter os sintomas para sempre. Você pode ser uma mulher que vai ter 1 ano de sintoma. Você pode ser uma mulher que não vai ter sintomas, ou vai ter alguns sintomas. Então, assim, não tem uma regra. Então você precisa encontrar primeiro um médico que entenda de hormônio. Primeira coisa que você tem que fazer, isso não tem nada a ver com o seu ginecologista, nem todo ginecologista entende de hormônio, certo? Tem uns que conseguem fazer as duas coisas, mas tem outros que não. Uma vez que você encontrou um médico, você vai fazer um monte de exames e vai se ver dentro da sua menopausa. Onde é que você está na menopausa? No início, no meio? Qual é o teu lugar nesse lugar? E você vai procurar o seu tratamento que existe. Existe na farmácia, que você vai lá, compra e usa sem receita médica, mas existe o remédio manipulado, mas existe também o medo, o pavor das mulheres de fazer reposição hormonal, porque durante muitos anos a reposição hormonal estava 100% ligada ao câncer. Foi demonizada a reposição hormonal por muitos anos. Então as mulheres têm pavor de reposição hormonal. Eu, por exemplo, nunca pus aquele chips. Sim. Chip que fala, eu nunca usei esse chip. Que chamam de chip da beleza, o chip da beleza eu nunca pus. E continuei não pondo. A minha reposição é via derme. Você passa pela pele. E para mim, tô ótima e administrei minha vida assim. Vocês podem imaginar, quando eu começo a fazer minha reposição hormonal, eu retomo a minha vida em 20 dias. Eu volto para o meu corpo. Eu estava fora do corpo, achando que a coisa ia desandar de um jeito e volto para o meu corpo depois de 20 dias fazendo o tratamento corretamente. Te reconhecendo na sua pele, né? Voltando e falando, meu Deus, para onde eu fui? O que aconteceu comigo? Tudo isso um hormônio é capaz de fazer? Sim, ele é capaz de fazer coisas que a gente, até Deus duvida. Então, assim,
Existe esse portal que chama Eu Tô no Clima. Eu tenho muita vontade que esse tratamento vá para o SUS. Teve uma PL de menopausa que foi pouquíssimo votada. Por quê? Porque foi pouquíssimo divulgada. Porque as mulheres ainda têm um tabu e uma certa vergonha e um medo de falar da menopausa. Porque tem medo de perder o marido, porque tem medo de se desestabilizar. E eu quero te dizer que você vai se desestabilizar, não tem como te enganar. A não ser que você tenha um sintoma muito brando. Mas por tudo que você falou aqui, você vai se desestabilizar, mas tem solução. Então, é isso que eu estou dizendo. Não vai achando que você vai passar pela menopausa gostosinho, como eu achei, na minha santa ignorância. Falei, imagina, vou sentir isso, vou sentir aquilo, mas vou organizar. Você perde o controle. E não tem nada mais desesperador do que você sair do controle você não ter controle da tua própria personalidade, da tua vida. E aí, quando você vê que existe tratamento e que existe um lugar que você pode falar sobre esse assunto, de coração aberto, nossa, dá uma paz de espírito. Eu nunca vou me esquecer. O doutor André Vinícius, foi quem eu encontrei. Vou falar o nome dele, porque foi ele que me tirou deste buraco aí. Eu sempre falei que fundo do poço tem mola, né? Eu não achava essa mola de jeito nenhum, gato. Eu ficava lá... Gente, cadê? Eu usei todas as molas da vida, já usei as minhas. Eu falei que estava aqui. Eu fiquei desesperada, passando um calor louco. E eu falava, gente, eu estou aqui no meio de uma fogaréu e ninguém vai me tirar desse lugar. Então, o doutor André Vinícius falou assim, eu não vou fazer uma consulta com você, gata, eu vou te dar uma aula. E eu tive a maior aula da minha vida sobre menopausa, por isso que eu sou capaz de explanar sobre esse assunto hoje e me vi na obrigação de abrir minha câmera e falar. Para poder abrir esse espaço para você, para que você não passe pelo que eu passei. Procure uma pessoa que possa te ajudar, um médico que possa te dizer onde é que você está nesse lugar da menopausa e corra atrás do seu tratamento. Ele está à sua disposição. Pare de ter medo do que não tem necessidade de ter medo. E entre no @Eu Tô no Clima que você vai entender tudo lá, porque é o maior portal de informação sobre menopausa que existe. Gente, arrasou, gente. Aula, gente, serviço. Bom, vamos lá. Qual foi a maior prova de fogo que você enfrentou esse ano? A maior prova de fogo que eu enfrentei esse ano, me deparar com Vitória adolescente. A gente estava falando sobre isso um pouco antes da gente começar a gravar. Ai, Fabrício, você sabe que eu sou agarrada nele, né? Filho único, muito agarrada nele. E ele sempre muito agarrado em você também. E a gente muito agarrado. E o Vitória é um menino doce, mas assim, eu falei, estava comentando vindo para cá, a maior prova da passagem do tempo da nossa vida é ver o seu filho crescer. Quem não tem filho perde um pouco a noção do tempo. Se não fosse o Vitório crescendo na minha frente, eu não ia me perceber envelhecendo. Então você vê o seu filho crescendo, passando você de altura e nascendo uma coisa meio bigodinha, ele derrubando as coisas porque ele está maior do que ele está acostumado a estar, ele já não cabe mais do jeito que ele está, só que ele está saindo de uma fase deliciosa, ingênua, que é a fase da infância, e se deparando numa fase muito diferente. Assim, eu não estou acostumada com o Vitório mais calado, monossilábico, sempre com muito frio. Que coisa louca dos adolescentes, estão sempre com moletom com capuz. Será que é frio ou é estilo? Não sei. Não sei, mas ele tá jogando videogame de capuz. Eu falo, que isso, meu filho? Tá tudo bem? Você tá bem? Porque assim, não tá esse frio pra você estar de capuz, jogando videogame no quarto. Assim, é uma fase que tem um lado lindo, porque a gente sabe, nós já fomos adolescentes, tem um lado de descoberta, tem um lado de tô crescendo, vou viver novas experiências. Eu posso tudo, né? A asa um pouco vai saindo aqui por um lado, mas para quem é pai e mãe, e do jeito que eu sou, que é diferente do pai e da mãe que eu tive, porque eu vim de uma geração, né, que os pais não conversavam muito com os filhos, a gente tinha um distanciamento. Então, hoje, é tudo tão junto, eu faço tudo pelo Vitório, tudo por ele, meu marido faz para ele, a gente gosta de fazer as coisas junto e de repente você vê teu filho já ficando um pouco diferente, vai dando uma angústia, eu vou te falar. É uma prova de fogo ser uma mãe de adolescente legal. Eu não quero ser aquela mãe que não... Eu não quero ser a mãe chata, eu não quero ser aquela mãe que... Eu não quero ficar cobrando, mas ao mesmo tempo, como é que eu vou educar e como é que eu vou trazer para perto? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo atrás, agora no Halloween, o Vitório falou para mim, eu vou com um amigo e duas amigas num determinado lugar, você não vai lá. Eu falei, eu vou.
Ela disse que quer ser uma mãe legal, já começou errado. Já Falei, tá errado. eu vou. Aí ele falou, se você for, eu vou sair de lá. Aí eu falei, não, tá bom. Aí eu sabia onde ele estava, eu falei, já sei, eu vou fantasiada. Meti uma máscara com mais 2 amigos, me fantasiei inteira e fui. Só que eu não tirei a máscara, mas eu pintei lá. E ele te viu, não? Lógico, eu entrei lá, ele me olhou assim e falou, mãe, mas eu não tirei a máscara, as meninas não me viram. Uhum. Eu pintei de máscara, fiz 3 minutos de aparição e fui embora. E ele ficou bravo? Não, Quando ele chegou em se casa? cobriu, assim, Não, um quando pouco chegou de em casa vergonha. depois? Aí depois, mãe, eu falei, suas amigas não se divertiram? Ai, adoraram. Eu falei, tá vendo? Eu não tirei a máscara, elas nem sabem de fato se era eu mesmo. É que você foi lá e falou, mãe, você deu esse mole. É que quando a gente é adolescente, a gente acha os pais dos outros muito mais divertidos do que os nossos pais. Então, eu falei isso pra ele, eu falei, você vai acreditar em mim. A galera vai gostar muito de mim e do teu pai e você não pode ficar com essa vergonha. Para com essa conversa. Eu tô ficando apavorada, porque eu falei, eu tô perdendo a mão. Como é que eu vou lidar com isso? Imagina, ele vai falar pra mim, você não vai. É claro que eu vou. Gente, pai tem mania de mãe tem mania de se meter mesmo, né, gente? Tudo. Meu pai tinha essa mania também. Tudo ele tinha, sei lá, viagem da escola. Meu pai, acho que eu vou. Eu sabia que ele não ia, mas ele dava essa provocada sempre de que, eu vou nessa viagem, eu vou junto, eu vou junto. Dou beijo. Beijo, então, foto, gente, para eu tirar uma foto dele agora tá uma luta, então é uma prova de fogo ser mãe de adolescente e eu vou passar por mais essa etapa da vida dele, do lado dele, quer ele queira, quer ele ou não, queira. mas depois eles voltam, Bom, qual é o poder da chama que você gostaria de ter na sua vida? Ai meu Deus, o que eu gostaria de ter? Um controle, porque eu sou ariana, né? A ariana gosta de ter o controle das coisas. E assim, a gente tem um falso controle da nossa vida, né? A prova tá aí. Acabei de passar pela menopausa que me descontrolou por inteiro. Mas eu gostaria de ter o controle do tempo. Eu vou falar, seria quase que um superpoder, né? Vale? Superpoder é um poder da chama. Sim, poder da chama, vale. O controle do tempo. Porque eu acho que ele tá passando rápido demais. Eu não estou conseguindo dar conta dessas horas que eu tenho. Eu precisava de mais 6 horas por dia, mais ou menos. Tá bem difícil para mim, para eu conseguir dar conta. Então, não estou dando muito conta do tempo. Eu queria poder ter o controle do tempo. Maravilha. Bom, que apontamento você gostaria que nunca tivessem feito sobre você? Sobre o meu caráter. Eu acho que fui apontada algumas vezes. Sigo sendo, né? Agora com as redes sociais, eu sigo sendo apontada. Porque faz parte do game, quem tá na rede social, você já foi apontado? Fabi, você não passa por isso, né? Passo, não tanto quanto você. Mas você tem uns dedos apontados para você também? A gente sempre tem, né? A gente sempre tem, mas também eu acho que histórias de pessoas como você também tem que nos ensinar. Então. Por mais que eu não passe por isso com a frequência ou com a intensidade que você já passou e que você passa e que muitas personalidades passam, se a gente prestar atenção nas histórias de vocês, quando alguém aponta um dedo pra gente é nada, né? Tipo, querido... Eu queria só não ter sido julgada por algo que eu não fiz. Por exemplo, a mentira. Não quer dizer que eu nunca menti, tá? Já menti muito. Nós somos assim, a gente mente mesmo. A gente mente pra gente. Sim. A gente come um bombom escondido da gente mesmo na dieta. Imagina pro outro. Não é? Você come aqui, esconde aqui, fala, fingindo que não aconteceu. A gente mente o tempo inteiro. Mas... O que eu olho para a minha vida e acho que com os meus grandes erros, que eu aprendi muito. Então eu falo sempre, eu quero cometer erros novos, eu não quero cometer os mesmos erros. Agora, os dedos apontados para o meu caráter, num momento muito fragilizado da minha vida, não achei que foi justo. Acho que foram bem cruéis comigo numa época que era para ter só colo. Então acho que durante isso é um pouco do ser humano, né? A gente... Não é que aconteceu comigo e nunca mais acontece o tempo inteiro com um monte de gente. No reality a gente vê isso acontecer. Por isso que eu falo que é a maior novela da vida real que você pode acompanhar é um reality show. Então não tenha preconceito com o reality, porque ele te ensina muito. A gente aprende muito, a gente calça sapatos e não é à toa que vale 2 milhões de prêmio, 3 milhões de reais em 3 meses. O prêmio é alto porque é muito difícil. Então assim... Eu gostaria que esses dedos não tivessem sido apontados, não significa que eu não erro, eu erro sim, eu estou aqui pronta para levar todas as apontadas possíveis, mas teve uma época que eu acho que pegaram pesado demais. Vamos para a minha última pergunta aqui da minha fazenda, que é, me dê 3 sentimentos seus que você gostaria de mandar para eliminação.
3 sentimentos meus que eu gostaria que fossem eliminados. A minha ansiedade. Que não diminui, né? Você Me não tem a falaram que ia sensação diminuir. de que com a idade você ouvia as pessoas mais velhas dizerem, não, a ansiedade diminui com o tempo. Isso não acontece, né? Comigo não aconteceu. Também não aconteceu comigo. Comigo não aconteceu. Eu continuo querendo engolir o mundo e eu tento me controlar, porque o que mudou é que eu percebo essa ansiedade. Sim. Eu me toco dela, assim, sabe? Só que eu não... Mas não significa que a gente tenha controle, Não, né? A não gente só se tenho. toca que ela tá ali presente. Então, a minha ansiedade, a minha impulsividade, porque ela me ajuda muito, mas ela me atrapalha muito também. Ela mais me atrapalha do que me ajuda, porque eu sou muito mais coração do que razão. Aliás, sou zero razão. E aí, quando eu resolvo ser razão, eu viro uma estúpida. Eu não consigo ser razão educada. Minha razão é mal educada. Eu também não. Você tem alguma coisa em peixes? Eu não sei, eu tenho um marido pisciano. Pode ser isso, então. Porque eu tenho uma coisa muito parecida com isso, assim. É difícil eu conseguir me impor em algumas situações e botar razão. E quando eu vou fazer isso, é sempre de uma maneira que as pessoas ficam, mas você tá bravo, você tá descontrolado. E eu falo, não, é porque é só o jeito que eu consigo fazer, assim. Eu sou atrapalhada nisso. O que mais que eu colocaria ali? A impulsividade eu coloco junto com a impulsividade, a raiva, eu já coloco aqui porque a impulsividade ela vem com tudo isso, com a brutalidade, com a raiva. E a terceira coisa, peraí, que eu tenho muitos defeitos nesse que eu gostaria de me livrar. Eu queria ter mais paciência, então a minha falta de paciência, porque assim, o fato de eu não ser paciente e meu pavio está cada vez menor, me tira um pouco do eixo também e vai dificultando o meu convívio. Por exemplo, eu escolho mal as palavras porque eu tenho... eu vou te ensinar uma vez, você cometeu um erro comigo. Você só fez uma coisa errada. Eu vou lá e vou te falar que você fez errado. A segunda vez eu já não vou conseguir falar, já vou aumentar os 3 tons. A terceira eu já estou pulando no teu pescoço. Então assim, que é isso, gente? O que é isso? Não dá pra... não, eu tô achando isso ótimo. Você tá? Ué, gente, se você falou uma vez, falou 2, falou 3 e a pessoa não entendeu... Não falei uma. A segunda eu já não falei. Já deu um... Já não... Mas quando a gente fala uma vez com a pessoa, já não tá ótimo pra essa pessoa se mancar? Aí a pessoa não necessariamente tem o seu ritmo, né? E ela não necessariamente tem a sua velocidade para aprender as coisas. Mas tem gente que é sonsa, não tem? Então, eu acho que é isso que me irrita, a sonseira do outro, entendeu? Então, assim, eu não sei lidar, eu sou bruta, eu brigo e eu acabo tendo uma raiva excessiva e todo mundo fala que eu não tenho paciência e que a minha falta de paciência, a minha teimosia, posso botar teimosia também. Acabou, só 3, tá ótimo. A minha teimosia, não, eu vou teimosia botar já é 4, porque são 4 banquinhos, vai, na Tá bom, roça. vamos lá, botar 4. Bom, Então última vai. coisa da roça, tem mais uma, da roça não, da fazenda. Olha só, você tem que formar um grupo de 3 convidados que não fazem parte da sua família nem do seu círculo de amigos, mas que você gostaria de levar para o rancho do fazendeiro. 3 pessoas. Há 3 pessoas que não estão comigo sempre. Não, que não são seus amigos nem seus parentes. Lionel Rich. Muito bom. Amaria ter ele no meu rancho do fazendeiro. Deixa eu ver. Michelle Obama. Maria tá com ela no meu rancho do fazendeiro. E deixa eu ver. Ellie Macpherson. Gente, ela não botou um brasileiro nesse rancho. Ai, gente, que medo. Vamos Tudo mudar, bem, não, então. tá ótimo. Não, o rancho é teu, fazer de brasileiro. você leva quem você quiser pro teu rancho. O rancho é teu. Ai, que delícia. Então tá, então Eu vou dar uma passadinha nesse teu rancho. Ai, vamos, tá? Nem que eu tenha aqui todo de negócio de preto, tudo escondido que você falou lá, da roupa, vamos lá. Bom, gente, vamos assim, só pra agora, pra gente encerrar mesmo, que tem fazenda real. Vocês pensam que a gente tá brincando? A gente... Não, gente, é verdade. Hoje vocês vão me ver, tá? Eu vou chegar... Vocês viram que eu já fiz um makezinho, porque eu não ia chegar aqui pro Fabrício com a pele cara lavada. Então eu mesmo fiz um makezinho. Então eu vou chegar lá já meio adiantada. O maquiador hoje vai ter um pouquinho menos de trabalho. Maravilhosa. Bom, Barras Invisíveis, que você assistiu? Doc Reality. Eu não vi tudo ainda. Por favor. Mas eu quero ver. Quase lançando. Eu quero avisar que a segunda temporada está melhor do que a primeira. E eu sou... Porra. Você sabe que eu jogo a real, né? Eu falo mesmo que eu acho. A primeira temporada é boa, mas a segunda é infinitamente melhor. Por vários motivos. Primeiro, porque eu entendi o enredo do samba. Quando começou, eu estava com 50 pés atrás. É horrível você ter uma câmera 24 horas atrás de você. Então, eu cresci na televisão com filtro, com edição, com maquiagem. Gravando, parou, gravando, parou, né? Entendeu? Então, assim, de repente você fala, eu não quero que me vejam descabelada, falando besteira, sendo o pior de mim. Porque eu não quero mostrar o pior de mim.
Só que você não tem esse controle num reality. É um reality documentário. Por que chama barras invisíveis? Porque as minhas barras, elas parecem invisíveis para os olhos dos outros, assim como as suas barras não aparecem para os outros. A gente esconde as nossas barras, a gente não quer carregar as nossas barras. Por isso que eu escolhi esse nome, porque eu acho que todo mundo tem as suas barras e elas são invisíveis perante os olhos dos outros. E eu tenho uma barra nova agora, que a menopausa entrou mais uma barra. Além das barras que eu já tinha, ainda tenho barras novas, porque a gente vai agregando barras durante o tempo, durante a vida. Então, quando eu decidi topar fazer esse documentário, eu falei, meu Deus, eu vou ter um certo controle. Claro, eu achando que vou ter controle de tudo. Quando eu vi, eu perdi completamente o controle. Não só de mim, mas do que os outros falam de mim. Uma puta confusão, mas é divertido, é honesto. Eu não tenho a intenção de agradar todo mundo, não. Mas eu tenho a intenção de mostrar que eu sou uma mulher que erra e acerto, que eu sou uma mulher pronta para novos desafios, que eu me sinto pleníssima com 50 anos e que a minha vida pode ajudar muita gente. Às vezes, quando a gente dá um depoimento ou mostra alguma coisa, você cura a ferida de alguém que você nunca na vida vai conhecer. E a mesma coisa acontece comigo. Muitas vezes eu sou impactada aqui nas redes sociais ou por alguém que eu não sei nem quem é, mas que aquela frase ou aquela pessoa me falou uma coisa que caiu como um bálsamo para mim. Isso a gente tem um poder. Quem tem essa relação de comunicação tem esse poder. Então eu achei que eu deveria um pouco falar disso. As pessoas são muito curiosas com a minha vida. E eu decidi abrir esse peitão aqui e falar de muitas coisas, inclusive dos meus medos e das minhas aflições. Então, a primeira temporada é um pouco quem eu sou, aonde eu tô e o que eu fiz até agora. A segunda temporada é pé na porta, porque aí eu já me habituei. Agora eu tô em casa. Aí dane-se, vocês vão me ver mesmo descabelada, aí eu não tô mais nem aí pra Hora do Brasil. A terceira, que se Deus quiser vai começar agora, porque eu começo Você já gravou a segunda toda. Já tá pronta e já vai estrear já. No começo do ano a gente já começa com a segunda temporada. E vai gravar a terceira. Eu vou gravar a terceira. Então eu quero avisar que você pode assistir na Universal Plus, que chegou aqui no Brasil. No canal I já tem algumas coisas disponíveis, mas eu quero que você se divirta. Na Claro TV tem também. Chama Barras Invisíveis, é lindo, é um projeto com a Universal. É uma passagem, um mergulho, não só pela minha vida, mas por um universo que é muito diferente do teu. Eu tenho horários diferentes do seu, tenho um trabalho diferente do seu, tenho uma vida que é diferente de uma vida normal. De uma pessoa que tem horário comercial. Uma família regrada, minha família é sem regra, é uma danada de uma confusão, mas é honesta. E também é uma versão diferente de Adriane Galisteu, porque eu tô acostumada a me mostrar para o público de um jeito. E lá é uma outra Adriane. E eu acho sempre que quando a gente traz as nossas barras invisíveis e torna essas barras visíveis, isso faz com que as pessoas que são tocadas por essas questões que você traz começam a entender que as barras delas também podem ser visíveis. E a partir do momento que todas as nossas barras se tornam visíveis, os problemas deixam de ser, às vezes, tabus, mitos. Você começa a liberar a sua cabeça para entender que aquilo que acontece com você pode acontecer com qualquer pessoa. E aí você começa a perceber que você não está nunca sozinho. E começa a falar sobre isso também, né? É tão bom falar, a gente tira um peso, sabe? Poder falar sem vergonha, sem medo do que vão achar. Vão achar de qualquer jeito. Então, pelo menos você está se livrando de um peso e está ajudando um monte de gente. Eu sempre achei que uma história bem contada, com verdade, você acaba ajudando muita gente. A gente nem sabe quantas, mas é sempre um exemplo. Mas teve alguma coisa nesse primeiro que você falou, gente, isso aqui vamos tirar e não vamos manter? Não tem nada que você teve medo de falar, será que eu falo sobre isso? Eu juro pra você que eu não assisti os cortes. Eu deveria até ter assistido os cortes, porque eu fui convidada para isso. Mas se eu tenho uma equipe competente, escolhida a dedo para fazer, o que eu vou me meter a essa altura do campeonato? Eu falei, eu não vou, porque se eu for realmente participar do corte, eu vou cortar tanto. Eu não vou gostar de nada. Eu me conheço muito bem. Eu sou muito chata comigo mesma, muito chata. Eu reparo em coisas que ninguém repara. E eu reparo em mim e nos outros. Meu Deus, o que ela tá reparando aqui? Eu sou desse jeito, eu reparo no pé, eu reparo no detalhe, eu reparo naquilo que ninguém nunca reparou. Então, assim, eu me conheço na chatice.
Aliás, a chatice também pode ir pra roça. Eu me conheço na chatice. Só que ela me faz ser perfeccionista também. Ela me faz também fazer o meu trabalho bem. Sim. Entendeu? Porque eu exijo de mim, eu vou no meu máximo. Às vezes eu sou até má comigo, mas eu sou essa pessoa aí. Então, isso fica muito claro lá. Então eu falei, eu não vou participar do corte, eu vou confiar. Eu não escolhi nada para tirar do meu reality. Nada. Gente, arrasou. Eu mostrei o pior de mim, chupa essa manga. Então agora vem o 2, o 3, o 4, o 10, gente, que agora sim, né? Já arrebentou a porteira, né? Agora com o segundo que eu peguei intimidade com o que é ruim também, porque a gente se habitua com tudo, né, bebê? Vamos que vamos. Você tá gravando alguma coisa na Fazenda pra Não, eu próximo? começo assim, ele começa no carnaval. E termina, e isso eu vi. termina na estreia da Fazenda sempre. Ah, então vai seguir o mesmo... A gente segue a mesma coisa, só que é sempre com alguma cara nova de carnaval e com alguma coisa nova da estreia da Fazenda. Algumas coisas que me chamaram a atenção lá, foi você falar da tentativa de você quer ter outro filho, ainda quer? Eu queria muito, até Naquela a questão época. da minha doença, a gente não falou disso aqui, mas isso é um assunto super sério, importante. Eu descubro que eu tenho uma otoesclerose. Otoesclerose é uma doença autoimune, que eu não sei como isso aconteceu comigo, porque tem alguns médicos que acreditam que é uma reação ao hormônio feminino e outros médicos que acreditam que isso é genético. Na minha família, como as pessoas morreram muito cedo, eu não sei dizer se é genético. Não existe um exame que você possa fazer para saber se você vai ter ou não. É uma doença autoimune. Existe um monte de médicos que acreditam que depois da gravidez, por causa do excesso de hormônio feminino, acontece, porque acontece muito mais em mulheres do que em homem. O homem tem, mas não é exatamente autoesclerose, é uma outra coisa. As mulheres que tiveram depois da gravidez, na maioria dos casos, por isso que existem esses médicos que acreditam. Isso me apavorou, porque a otoesclerose é uma doença que não escolhe, ela atinge os 2 ouvidos. No meu caso, eu perdi um e o outro ficou intacto. Isso é uma coisa rara de acontecer. E eu preciso disso para trabalhar, porque quando eu me vi perdendo a audição, eu me vi perdendo o equilíbrio também. E eu falei, como é que eu vou lidar com um ponto e como é que eu vou me equilibrar? Porque é como se eu tivesse entrado num avião, o avião tapou o meu ouvido e nunca mais destapou. Sabe essa sensação de ouvido horrível tapado? É assim para sempre. De vez em quando apita, de vez em quando buzina, de vez em quando piora. Eu acordo mais surda do que eu estava. E aí o médico que me detectou, o Dr. Clemente, ele falou para mim, você vai perceber que na menopausa vai diminuir o ritmo da perda. Você vai perder menos a audição. Bom, para alguma coisa está servindo essa menopausa. Eu ia dizer exatamente alegria. isso. Porque assim, até a menopausa eu perdia muito fortemente todos os meses. Eu fiz várias audiometrias. E eu fui perdendo assim muito. E agora eu estou bem surda. A única coisa boa é que o Alexandre pode roncar. Maravilhoso. E é só de um ouvido. E é só de um ouvido. Então eu deito do lado que eu escuto e do lado que eu não escuto nada, ele ronca e a gente consegue ser feliz à noite. Vendo, Olha gente? que coisa. Tudo tem seu lado bom. Tem Tudo sempre uma coisa tem seu boa. lado bom. Mas esse é um assunto super sério que eu falo bastante dele também em Barras Invisíveis, porque foi uma barra para mim me deparar. Imagina eu trabalhar com isso e é justamente do ouvido que eu uso o ponto. Eu não consigo usar o ponto desse lado, me atrapalha toda a cabeça. Eu tenho que usar do ouvido que eu quase não escuto, então o meu ponto está sempre no talo. Isso tem um lado bom também, porque o cérebro percebe que tem alguma coisa ainda que funciona, então não apaga esse meu lado. Ele estimula. Mas também falar sobre isso também foi uma conquista para mim, porque quando eu recebo esse diagnóstico, eu escondo do meu marido, para você ver como a gente é, né? Mulher é fogo. Eu escondo de todo mundo, porque eu fico com vergonha. Como é que eu vou dizer que eu tô surda? Tô véia. Muito velha. Olha, quando a minha ignorância, é tudo ignorância. Vem junto com menopausa, surdez, vou ficar agora usando óculos. O que vai acontecer comigo? Onde é que eu vou parar? Antes da... Entendeu? Começou a me vir um monte de coisas na cabeça. Eu fiquei envergonhada de falar disso. Até que teve uma hora que não dava mais para fingir, né? Porque a pessoa tá aqui do meu lado, eu tô aqui, ele tá falando, eu não tô nem virando a cabeça. Ele não tá me ouvindo. O que tá acontecendo? Aí eu falei, eu vou ter que contar, porque chegou num ponto que não dá mais. E quando eu resolvo contar, eu percebo que tem muitas mulheres também com essa história para contar. Inclusive, eu tenho uma grande amiga minha que tem a mesma doença que eu, só que do lado contrário, então é ótimo, porque a gente consegue sentar e conversar. E a gente é maravilhoso, mas você começa, eu tô rindo hoje,
Porque isso não tem tratamento, eu não tomo nenhum remédio para isso. Existe um transplante que eu posso fazer, mas só quando eu perder 100%, antes do 100% não tenho o que fazer. Mas para você ter uma ideia da importância de falar do assunto, eu estava fazendo o meu check-in, a moça que estava fazendo meu check-in falou, eu vi que você tem osteosclerose, eu quero te dizer que eu operei e que eu tô ótima. Não tenha medo de operar. Que maravilhoso. Então eu recebi um diagnóstico de uma outra pessoa que ficou super feliz, porque até então tudo que eu tinha recebido e deu um Google é muito ruim de cirurgia e de tratamento. E aí eu recebo uma mulher que falou para mim, não, existe possibilidade de você ficar muito bem, eu estou muito bem depois do transplante. Então, provavelmente vai acontecer comigo logo mais, logo menos. Mas também é um assunto que você acaba trazendo gente, porque era uma doença que eu nunca tinha ouvido. Você já tinha ouvido falar disso? Não. Eu também nunca tinha ouvido falar. Então, é tão legal poder colocar assuntos importantes em pauta, para que a gente possa trazer mais gente para falar dele, porque a gente escondia essas coisas. É aquilo que eu falei, quando a gente traz nossas barras para fora, você atinge as pessoas, elas vão solucionando suas vidas com isso também. É tão legal, você sabe, uma pessoa que estava fazendo meu check-in veio falar comigo. Eu me senti confortável, sabe? Gente. Falei, me senti abraçada por alguém. Falei, nossa, ela me entende, ela sabe como é que é. É muito difícil, viu, gente? Não é fácil, não. Gente, maravilhosa. Tem muita coisa sobre as barras para falar, mas quando for lançar, então, a segunda temporada... Você assiste, me manda um WhatsApp? Assisto. Eu tô assistindo, não é que eu não assisti, não. Não, eu mas tô pega assistindo. pra assistir pra valer? Eu tô assistindo pra valer, queridona, porque eu tô aqui, ó. Eu queria ter assistido tudo antes de falar com você. Entendi. Mas como a gente tem... É que você tem muito assunto, né, Adriane? Tem a Fazenda, tem coisa acontecendo aqui, ó. A gente tem o que? Ela tem tempo? Não tem tempo, gente. Tá... Eu quero falar só uma coisa. Acabei de fazer uma linha linda, uma collab com lenços, que eu tô usando agora, muitos lenços na Fazenda. Vocês podem perceber. E eu tenho uma linha com a Scarfme. Scarfme é uma marca de lenços que chegou devagarinho, de mansinho, mas que está em vários shoppings, tem vários corners. São lenços lindos. Tem de seda, tem de poliéster mais baratinho, tem de cashmere, tem vários modelos. Eu fiz uma linha western agora para o Natal. E é um belo presente, né? Todo mundo tem um amigo secreto para dar, todo mundo tem que comprar uma lembrança. Então é uma lembrança linda que é super usável. Você pode usar na cabeça, como canga. Tudo. Você pode usar pescoço, de várias maneiras. Qualquer coisa. E você vai amar. Então quero aproveitar e puxar uma sardinhazinha aqui e falar desse produto que está à disposição de vocês, a minha collab com a Scarf. E qualquer coisa, deem uma olhada nas redes sociais dela, que tem foto dela lá. Ontem eu vi, perguntei dela para ela isso hoje, porque eu vi hoje no chapéu que você colocou. Eu coloquei de jeito diferente, Sim, e aí então, gente, vejam. Adriane, muito obrigado mais uma vez. Fabrício, eu adoro quando você vem. Bater papo com você, é muito bom. E nosso papo nunca acaba. Nunca acaba, é bom, sempre... né? Nossa, é maravilhoso. Então, ó, volte logo. Não vamos esperar até a próxima Fazenda. Por favor. Porque vai ter Barras Invisíveis 2 pra gente falar 3. sobre isso. A 2 e a 3. A 2 já tá. Mas não estreou ainda. Estreia daqui a pouco. E em janeiro? Então você volta em janeiro pra gente falar dessa... Vamos falar da terceira. Aí eu assisto já. a 2 e aí a gente fala sobre a 1, a 2 e a 3, porque tem um monte de coisa pra falar. A gente quer fazer do Naema, tem muita coisa pra falar aqui, gente. Ai, amei. Cola comigo na cerca, porque, meu amor, você sabe, né? Vamos sem medo, que o galo é bravo e canta cedo. Ei, beijo. Gente, tchau.